Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, eu vou ler do verso 42 ao verso de número 52. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles os pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Oremos mais uma vez. Senhor, exaltado seja o teu nome glorioso. Somos muito agradecidos, Senhor, porque a tua palavra já foi cantada, já oramos ao Senhor, a tua palavra agora foi lida e será pregada. Que o Senhor venha falar, ó Deus, poderosamente ao nosso coração, instruindo, ó Deus Santo, a nossa alma, a fim de que, edificados pelo Senhor, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, para o louvor da tua glória. Que o Senhor se agrade mais uma vez em falar à tua igreja, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, cada crente foi chamado a ser um proclamador do Evangelho. Fomos chamados a ser testemunhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também a igreja, Deus deu oficiais a fim de proclamar à igreja a palavra, a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras. Mas a pergunta inicial que eu faço aqui é: o que você espera quando você proclama o Evangelho, quando você compartilha o Evangelho com as pessoas, com aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus? Será que você tem noção de que há vários tipos de atitudes diferentes por parte dos ouvintes do Evangelho? Que nem todos irão receber a mensagem da mesma maneira? Mais ainda, você está preparado para as atitudes diferentes diante da proclamação, do testemunho do Evangelho? Se você olhar o contexto do texto que nós lemos nessa noite, aí no capítulo de número 13, você vai perceber que Paulo teve oportunidade de proclamar a palavra do Senhor mais uma vez numa sinagoga. A partir do verso 16, você vê que Paulo está na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé estão numa viagem missionária e o seu itinerário ele é sempre parecido. Eles chegam numa cidade e se dirigem imediatamente a uma sinagoga. Todos os sábados que eles têm oportunidade, eles estão ali proclamando a palavra do Senhor. Eles estão ali testemunhando e mostrando, provando pelas Escrituras que Jesus, aquele varão que veio com poder, com milagres e prodígios, era necessariamente
o Messias que os judeus esperavam desde o Antigo Testamento. E mais uma vez ele faz isso aqui nesta sinagoga. Ele mostra que Jesus é o Messias prometido a Israel, e que este Messias se deu, se entregou em favor do seu povo, e que esta obra, a obra de Cristo em favor da igreja, é que concede redenção e salvação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo fez ao proclamar na sinagoga, e o texto que foi lido nessa noite mostra qual foi a reação dos ouvintes. Como é que os ouvintes se portaram diante desta proclamação de Paulo, diante desta palavra de Paulo? E este texto então nos mostra qual deve ser a atitude dos ouvintes e qual deve ser a atitude dos pregadores do Evangelho. Você vai ver como que isto ocorreu aqui no texto. Quais foram estas atitudes? Como se portaram os ouvintes, como se portaram os pregadores. A primeira parte então, nós nos deteremos na questão dos ouvintes, como estes homens que ouviram esta palavra de Paulo, esta pregação de Paulo, se portaram. Se você olhar para o texto, você vai perceber que há no texto pelo menos 3 atitudes diferentes por parte dos ouvintes. Aqueles homens ouviram todo o sermão de Paulo. Paulo anunciou poderosamente as Escrituras, e houve pessoas que ficaram interessadas. Dê uma olhada no verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminou o culto na sinagoga. Paulo e Barnabé estão indo embora, eles estão saindo da sinagoga, e eles são então abordados por ouvintes que imploraram. Essa é a ideia da palavra que está traduzida aí na sua Bíblia, por rogaram. Estes homens imploraram a Paulo e Barnabé que voltassem no sábado seguinte, porque eles queriam ouvir mais daquela palavra, porque eles queriam saber mais acerca daquilo que estes homens estavam falando. O sermão de Paulo parece então ter despertado bastante interesse daqueles homens, e o resultado se vê no verso 44, veja aí. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então num sábado Paulo vai lá, prega, proclama, anuncia. Eles chegam para Paulo e falam: dá para você voltar no sábado seguinte? No sábado seguinte, diz Lucas, afluía quase toda a cidade. Não só estes homens estavam de volta na sinagoga, como parecem ter convidado mais pessoas a ouvirem aquilo que Paulo tinha a dizer. Muitas pessoas estão então na sinagoga, e Lucas usa um tipo de linguagem hiperbólica aqui. Ele se utiliza de um exagero para falar da quantidade de gente que tinha ali. Ele diz que quase toda a cidade, que multidões. É claro que isso é um exagero, não caberia toda a cidade dentro de uma sinagoga, mas o que Lucas, o escritor de Atos, quer mostrar para os seus ouvintes é que a proclamação do Evangelho causou de fato interesse. Esses homens foram até lá, e estes homens queriam ouvir a palavra de Deus anunciada por Paulo. Este é o intento destes homens. Então há pessoas aqui interessadas. Essa é uma reação, mas há outra reação, está no verso 43. Houve pessoas que imediatamente creram no que Paulo estava dizendo. Diz assim, verso 43: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Veja, note aqui que tanto judeus como aqueles que Paulo tratou de tementes a Deus, pessoas que não eram necessariamente judeus, mas que frequentavam as sinagogas,
Eles eram chamados muitas vezes de prosélitos, ou de pessoas piedosas, pessoas que frequentavam a sinagoga, mas ainda não tinham passado pelo rito do judeu, de estar sendo de fato recebido como um judeu. Eles não tinham sido circuncidados ainda, mas eles iam até a sinagoga. Então estes homens estão ali, e eles depositam a sua fé em Cristo. Eles assentem com a pregação de Paulo. Paulo diz que Jesus é o Messias, e eles creem nisso, e você pode estar certo de que eles creram, pois o que Lucas está dizendo aqui é que os apóstolos estão exortando e persuadindo. A ideia aqui é de convencer com palavras, isso é que é persuadir, para que eles permaneçam ou perseverem na graça de Deus. Logo, eles receberam o Evangelho, eles creram em Jesus, e agora eles estão sendo estimulados a permanecer nesse caminho, a não se apartar mais deste caminho. O verso 48 continua mostrando isso, que muitos creram. Diz assim, lá no verso de número 48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aqui então ele está se detendo em outro público. Lucas já falou dos judeus e daqueles que estavam, que eram os chamados tementes a Deus, que frequentavam a sinagoga e que creram. Agora ele fala de outro público. Ele fala de gentios, pessoas que estão fora do povo de Israel e que também recebem a palavra de Deus. Aqui você tem um contraste estabelecido por Lucas entre o que fizeram alguns judeus e como se portaram alguns gentios. Dê uma olhada aí, no verso 45, diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja de novo 48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja que a mesma palavra, o mesmo sermão, provocou duas atitudes totalmente diferentes. Os judeus enciumados, revoltados, irados, os gentios crendo, aderindo à fé. Eles estão então, diz Lucas, glorificando a palavra, ou dando graças a Deus pela palavra em que agora criam. Eles recebem esta palavra com alegria, eles recebem o anúncio do Messias com muita satisfação. E então Lucas faz um destaque aqui a respeito dos que creram. Ele diz assim, olha, verso 48 no finalzinho: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que ele quer fazer então aqui, Lucas, é mostrar aos seus leitores que abraçar a fé, crer em Jesus, crer no Messias, tem a ver com o plano e com o decreto eterno de Deus. Aqueles que Deus decretou antes da fundação do mundo, que iriam crer, creram de fato, abraçaram o Messias, entenderam, compreenderam. A salvação está nas mãos do Senhor, é obra do Senhor. Veja, a pregação, a proclamação é uma obra da igreja. O anúncio do Evangelho é uma obrigação dos crentes. A conversão de pecadores é uma obra do Espírito, é uma obra exclusiva do Senhor Deus. E Lucas está colocando as duas coisas lado a lado: a igreja sendo fiel na proclamação,
o Espírito salvando aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Este é o meio então escolhido por Deus para que os eleitos venham à fé, a proclamação da palavra, o anúncio do Evangelho. Então perceba, há pessoas interessadas, há pessoas que creram, que abraçaram o Evangelho, mas há um outro grupo aqui. Há o grupo daqueles que já de fato rejeitaram imediatamente a palavra. Veja o verso 45, diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os judeus estão sábado após sábado na sinagoga. Muitos desses judeus eram líderes da sinagoga, e quando eles veem muitas pessoas crendo, veja, eles já viram que no sábado anterior Paulo falou, e as pessoas disseram: você pode voltar no próximo sábado, queremos ouvir mais, estamos interessados no que você tem a dizer. E agora, neste outro sábado, muitas pessoas estão crendo, e estes judeus estão irados. Eles estão irados porque possivelmente a proclamação de Paulo surtiu mais efeito do que aquilo que eles estavam fazendo sábado após sábado nas sinagogas. Eles não estavam conseguindo tantos prosélitos quanto Paulo estava conseguindo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que eles começam a blasfemar e a tentar dissuadir os crentes, contrariando o sermão de Paulo. Paulo anunciava algumas coisas, eles iam e tentavam desmentir, eles tentavam dizer que aquilo era errado, que aquilo não estava de acordo com o que o Antigo Testamento dizia. Estes homens estão então de fato enciumados, e é por isso que eles estão blasfemando. Veja que o texto enfatiza: eles estão tomados de inveja, e por isso eles contradizem o que Paulo está falando. Lá no verso 50, você vê um pouco mais: os judeus, instigando as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. A rejeição começou no campo das ideias. O que Paulo está falando é errado, o que Paulo está falando é mentira. Não deem ouvidos ao que estes homens estão dizendo, não deem ouvidos ao que estes homens estão falando. Mas mais do que rejeitar a palavra, no campo das ideias, eles agora arrumam uma maneira de levantar uma perseguição física contra Paulo e contra Barnabé. Eles chegam a ser expulsos daquela região. Veja, as ideias são confrontadas, logo depois os mensageiros estão correndo risco. Aqueles que proclamam têm que fugir daquele local. Então veja, a mesma palavra, o mesmo sermão provocou interesse, fé, rejeição. Isso por parte dos ouvintes. E pensando nisso, a pergunta que eu tenho a fazer agora é: você tem interesse na palavra de Deus? Ou qual é o seu tipo de interesse na palavra de Deus? Você busca conhecer a vontade do Senhor? Você busca se dedicar ao entendimento deste livro, deixado por Deus para a sua igreja, a fim de que a sua igreja saiba o caminho que deve andar? Quando você se reúne dominicalmente, depois
que você sai do culto, você anseia pelo próximo culto, pelo próximo dia em que a palavra será proclamada, será pregada. O seu coração se anima com as verdades eternas da Escritura, porque uma das marcas daqueles que temem a Deus é o interesse pela palavra. Há muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que dizem crer em Deus, que falam que são crentes, mas não têm o mínimo interesse pela Bíblia. Elas sequer conhecem direito, elas não sabem manusear a Escritura. Eu não me esqueço de um filho de presbítero que eu conheci, um rapaz que já estava com cerca de 19 anos ou 20 anos, e que, conversando com ele, eu perguntei sobre a história de José do Egito. Uma história conhecidíssima. Como não tinha virado novela ainda na época, ele falou assim: José, marido de Maria, né, pastor? Eu falei: não, amigão, ele veio bem antes desse aqui que eu estou falando. Um moço criado na igreja, no Evangelho, que não conhecia as histórias mais básicas da Escritura. Qual é o interesse que você tem pela palavra de Deus? Você precisa querer conhecer a Escritura. Infelizmente, muitos das nossas crianças, elas vão crescendo, e elas, porque os pais não fazem o culto doméstico, não se dedicam a ensinar doutrina, elas chegam ali com 14, 15, 16 anos, e elas precisam ir para a classe de doutrinas básicas, para fazer profissão de fé. E eu costumo dizer que esse é quase um atestado de incompetência nossa. Como é que os nossos filhos, hoje nós tivemos batismo, momento maravilhoso na vida da igreja, onde os pais prometem educar os seus filhos na nossa santa religião. E quando os filhos estão lá com 15, 16 anos, eles precisam ir para a sala de doutrina básica, aprender quem é Jesus, quem é Deus, como é a salvação. Isso é importante para pessoas que se convertem, que vêm de fora. Isso é importante para pessoas que vêm de outras denominações e que não estão acostumadas com a nossa perspectiva a respeito desses assuntos. Mas isso não deveria ser novidade para filhos de crentes. Agora, qual é o interesse que os nossos filhos têm na Escritura? E isso vai depender do interesse que eles veem os pais tendo na Escritura. Nós precisamos estimular isso nos nossos filhos, mas ao estimular que os nossos filhos estudem as Escrituras, eles precisam ver em nós a mesma dedicação e o mesmo interesse, o mesmo anseio por estar junto com a igreja, a fim de ouvir a proclamação da palavra de Deus. Mas não basta o interesse, porque é possível que pessoas se interessem pela palavra, mas no nível intelectual, no nível das ideias, para mero conhecimento. Não basta estar interessado, é preciso crer, é preciso assentir com aquilo que Deus fala na Escritura. Crer na Escritura é se dobrar a tudo aquilo que o Senhor tem ordenado em sua palavra. É calar diante das verdades bíblicas e colocá-las em prática na vida diária. É não escolher naquilo que você quer crer e naquilo que você não quer crer, como já disse Agostinho: se no Evangelho você crê no que você quer e você rejeita o que você não quer, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. Crentes não escolhem no que vão crer. Crentes ouvem a pregação, conferem para ver se as coisas são de fato assim,
E se as coisas são de fato assim, eles se dobram. Eles podem até não gostar do pregador, eles podem até não ter gostado da forma como foi falado, mas se aquilo que foi falado e proclamado é a verdade de Deus, crentes não têm outra possibilidade senão se render à verdade e crer naquilo que Deus está dizendo. Então creia que o Senhor é mais sábio que você, até mesmo quando você ouvir um sermão que confronta aquilo que você acha, um sermão que vai contra aquilo que você estava antes entendendo. Mas se você tinha um tipo de crença, ouviu a proclamação da palavra, entendeu que tem sentido isso que eu estou ouvindo, não se apegue à sua tradição, dobre-se à Escritura, ouça aquilo que Deus está falando. Mas infelizmente, meus irmãos, há no meio dos crentes aqueles que têm se portado como o último grupo que eu citei aqui. Eles não estão nem interessados e nem creem na Escritura, eles rejeitam a Escritura. Eles são crentes porque estão na membresia da igreja, os seus nomes estão arrolados ali, eles dão o dízimo na igreja, mas eles rejeitam aquilo que o Senhor Deus tem dito. Eles têm ideias melhores, eles acham que encontrarão caminhos melhores para a sua vida e para a sua piedade. Há muitos que se portam desta forma e que têm rejeitado a palavra, e isso explica, por exemplo, por que no Brasil você tem tantos crentes se portando e agindo de forma totalmente diferente daquilo que a Escritura diz. Na vida pessoal e familiar, casamentos mistos, crentes que ao invés de buscarem fazer aquilo que a Escritura diz, buscam o que o coração quer, aquilo que eles acham que é melhor. Não, a Escritura fala bem claro a respeito disso. Crentes que diante dos menores problemas no casamento, ao invés de tentar resolver, eles se separam, enquanto a Escritura diz que Deus odeia o divórcio. Crentes que causam confusão e divisão na igreja, ao invés de buscar comunhão, perdão mútuo, fofoca, inveja, facção, tudo isso na prática é rejeição da Escritura. E nós rejeitamos na vida comunitária, nós rejeitamos muitas vezes no ambiente de trabalho, onde se rende aquilo que todo mundo faz para não perder o emprego, no meio político, onde se deposita o seu voto e a mudança do país em pessoas abertamente contrárias ao Evangelho, que defendem pautas como o aborto. Eu creio na Escritura, mas eu estou rejeitando. Esses grupos estão dentro das nossas igrejas, pessoas que não têm interesse pelo dia do Senhor, pessoas que têm negligenciado a sua vida em família, pessoas que têm negligenciado o sustento da igreja, o sustento dos missionários, pessoas que têm negligenciado a presença na igreja. E tudo isso que eu estou falando aqui são ordens da Escritura. E quando nós fazemos de forma contrária, nós estamos na prática rejeitando, ainda que de lábio a gente diga que crê, ainda que da boca para fora a gente diz: ah não, a palavra de Deus é a verdade, então renda-se à verdade, acate a verdade, viva em acordo com a verdade. Nas igrejas há crentes inclusive que têm rejeitado os próprios pregadores,
para terem uma boa desculpa para não ouvir a palavra. Ah, não gosto de fulano de tal não. Fulano de tal é muito grosso. Fulano de tal vai muito direto. Ouça o que o fulano de tal diz. Não se prenda à forma. Avalie pela palavra. Se é verdade, dobre-se a escritura. Você não é obrigado a gostar do estilo de pregação de quem quer que seja, mas você é obrigado, como crente, a se dobrar à escritura. E aí então os crentes começam: foi muito duro o sermão, foi muito pesado. A gente já fica a semana inteira com problema na cabeça, vai na igreja, ainda ouve uma palavra tão pesada assim. Pois Deus às vezes fala de fato muito pesado. E de novo, o critério para se crer é se a palavra é pregada de forma fiel. Se ela for pregada de forma fiel, renda-se, obedeça. Mas essa foi a atitude dos ouvintes. Há também a atitude por parte daqueles que pregam, que proclamam a palavra. Volte lá em Atos capítulo 13. E a primeira atitude daqueles que estão pregando a palavra aqui é o discernimento. Aqueles que proclamam a palavra precisam compreender, discernir os tempos. Eles precisam entender, porque senão eles ficarão desanimados. Porque veja o que está acontecendo: gente interessada, gente crendo e gente rejeitando. E diante da rejeição da palavra, não é incomum haver tristeza e desânimo por conta de quem está falando. Por isso que você precisa ter discernimento. Como é que você percebe isso aqui no texto? Porque estes homens rejeitam a palavra. Dá uma olhada lá no verso 46. Não, no verso 45. O verso 45 é a rejeição dos judeus. Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Qual foi a reação? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Diante da rejeição, ao invés de desanimar, eles exortam o seu público falando algumas coisas. Primeiro eles falam o seguinte: olha, nós fomos até vocês, judeus, porque era necessário que fizéssemos isso. E por que era necessário fazer isso? Volta lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. E aqui você tem Jesus instruindo os seus apóstolos. A partir do verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus havia dito aos seus discípulos isso. Primeiro, os judeus. Não é sem razão que você tem lá na Epístola aos Romanos o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja se esse não é o itinerário em Atos dos Apóstolos. Já falei aqui, eles chegam numa cidade, vão direto na sinagoga, eles vão direto nos judeus. Quando os judeus rejeitam, é que eles então vão aos gentios. O Evangelho alcançará a todos, mas Jesus deu a eles aqui um itinerário. E a segunda questão que eles estão colocando aqui é que agora que os judeus rejeitaram a palavra, eles irão aos gentios, mas que isso também
não é uma coisa pontual e que eles pensaram naquele momento. Isso também estava dito na Escritura. Vai lá em Isaías 49. Isaías 49, verso de número 6. Sim, diz ele: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. E aqui é o anúncio sobre o Messias e sobre o que o Messias iria fazer. O Messias iria restaurar ovelhas de Israel, o Messias seria luz aos gentios. Mas se isso tem a ver com o Messias, por que eu estou dizendo que os apóstolos estão fazendo aquilo que está profetizado? Porque eles são enviados por aquele que é a luz dos gentios, com a ordem de serem também luz do mundo. Não foi isso que Jesus disse para os seus? Vós sois a luz do mundo. Não a luz de Israel, a luz do mundo. Os homens ouvirão, os homens precisam tomar conhecimento da mensagem, eles precisam se render ao Evangelho. E é isso então que esses homens estão discernindo. Eles vão à sinagoga, os judeus os rejeitam, e então eles dizem: olha, a gente precisava vir aqui, mas agora nós vamos para os gentios. Tudo isso de acordo com aquilo que a Escritura dizia. Então, amparados pela palavra, eles sabem que é a hora de não mais insistir com aqueles judeus. Após o início da perseguição, eles então sacodem os pés e se vão. É isso que vai dizer o texto da palavra de Deus lá em Atos capítulo 13, veja no verso 51: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Volta lá em Mateus capítulo 10 e veja agora a partir do verso 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Veja se não é isso exatamente que está acontecendo lá. Volta lá em Atos 13, verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios. E no verso 51, eles sacodem o pó dos pés e vão embora. Tudo isso eles estão fazendo em acordo com a palavra. Eles olham para a situação e eles têm discernimento sobre o que eles devem fazer, porque eles têm a palavra guardada no coração. É a palavra quem dá discernimento, é a palavra que orienta e que nos mostra como proceder. E a atitude então de sacudir o pó dos pés era para demonstrar que estes homens que rejeitavam então o Messias estavam se colocando sob o juízo do próprio Messias.
A palavra traz discernimento a estes homens. Tudo está debaixo da vontade soberana do Salvador. É por isso que Lucas está dizendo que creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. E estes que estão rejeitando, também não é novidade. Eles rejeitaram porque não aprova ao Senhor abrir o coração para que eles crescem. Os discípulos podem até ter ficado tentados a ficar desanimados com a falta de resultado, pelo menos o resultado que todo mundo que prega o Evangelho quer ver: pessoas crendo, pessoas se rendendo à palavra. Mas ao invés de se entristecer, eles agora olham e pensam que Deus está no controle soberano. Não há por que desanimar, e esse discernimento faz com que eles tenham uma segunda atitude. Verso 49, dê uma olhada. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Eles estão perseverando na proclamação da palavra. Eles rejeitaram na sinagoga, eles vão para outro lugar e eles continuam a pregar a palavra de Deus. Sabe qual é o resultado? Mais perseguição. Mais uma vez eles serão perseguidos. E então você tem uma última atitude por parte daqueles que proclamam a palavra, que está descrita aqui por Lucas nesse texto. Estes homens, eles não só não desanimam diante da rejeição e da perseguição, como eles estão alegres. Veja aí o texto, diz assim no versículo 52: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Não era pouca alegria, eles transbordavam de alegria. Houve rejeição, houve perseguição por causa da rejeição, mas não há desânimo, há alegria. Eles sabem que eles sofrem por causa do Evangelho. Eles sabem que eles sofrem por amor do seu Senhor. Eles estão cheios da alegria e do Espírito Santo. Os pregadores, aqueles que proclamam a palavra de Deus, os crentes em seu testemunho, precisam ter discernimento e entendimento de que tudo está debaixo do controle do Senhor. Pessoas estão crendo, Deus está abrindo o coração. Pessoas estão rejeitando a palavra, ela está prosperando naquilo para o que Deus designou. Deus fará a sua obra. Como eu disse, a nós não cabe os resultados, a nós cabe a fidelidade. E quem encara a proclamação do Evangelho nessa perspectiva, pode perseverar com muita alegria, mesmo não vendo resultados, pelo menos não os resultados que se esperava. Meus irmãos, esse tipo de sermão é um sermão que pastores, conselhos de igreja, vez por outra, precisam pregar para si mesmos. Essa não é a primeira vez que eu prego esse texto aqui na igreja. A primeira vez que eu preguei esse texto aqui foi quando eu preguei na sequência em Atos dos Apóstolos, 2017. Eu preguei esse sermão aqui na igreja, e na semana, exatamente na semana que eu preparei esse sermão, eu tive que pregá-lo para mim, porque a forma como muitos crentes lidam com o ensino da palavra de Deus pode levar à tristeza mesmo de quem está pregando. Como é que eu estou há tanto tempo pregando e o pessoal não aprende? Ou o pessoal tem isso na ponta da língua e faz diferente. E aí é preciso colocar no coração a realidade. Nós não fazemos isso para produzir resultados, nós fazemos isso para que Deus seja honrado. Os resultados são do Senhor, e no devido tempo Ele pode trazer pessoas à fé, Ele pode trazer crentes à obediência,
e ele pode continuar com a sua mão pesada sobre a vida de crentes, que vão continuar rejeitando o ensino, que vão continuar dando as suas cabeçadas, até aprender. Mas isso vai animar o coração, quando você proclama o Evangelho aos seus amigos, aos seus parentes, e eles estão rejeitando. Não desanime, não desanime, esteja feliz. Quando a proclamação do Evangelho leva à perseguição, esteja feliz. Veja-se como alguém digno de sofrer, como uma testemunha de Cristo. É necessário então discernimento vindo das Escrituras para que você haja dessa forma, para que você lembre que é o Senhor quem vai aplicar a palavra ao coração daqueles a quem Ele quer, mas a seu tempo. Todos aqueles aqui no texto que foram destinados para a vida eterna, creram. Isso é verdade para a salvação, isso é verdade para os crentes, na sua maturidade, no seu crescimento. Deus está operando na vida da igreja, Deus está levando crentes à maturidade. A nós, como membros uns dos outros, cabe proclamar aos não crentes, exortar uns aos outros, acudir, ajudar uns aos outros, na expectativa de que o Senhor cumpra os seus propósitos. E esse é um consolo, tanto para pregadores, quanto para os crentes que são testemunhas. Mas se isso é um consolo para quem prega, isso não é desculpa para quem não quer ouvir. Quem não quer ouvir está se colocando debaixo do juízo do Senhor. O Senhor ordena ao seu povo que ouça a sua voz e que se arrependa dos seus pecados. Agora vai haver momento que você vai ter que ter discernimento para sacudir o pó dos pés e parar, e deixar as pessoas na sua condição. Às vezes nós queremos insistir tanto para uma pessoa crer, pessoas que já deram prova, que não querem saber, que rejeitam, que debocham, que blasfemam, e nós ali tentando insistir, querendo fazer o trabalho que o Espírito Santo não fez. E se o Espírito Santo não quebrantou um coração com laços de amor, como Ele faz, não seremos nós, com truculência, com raiva, com ira, que vamos fazer. Então, persevere proclamando, persevere testemunhando do Senhor, estando sempre alegre pelo privilégio de servir a Cristo. Jesus advertiu os seus discípulos sobre estas dificuldades, sobre as perseguições sofridas. Não há novidade nenhuma. Para quem conhece a Escritura, não há a menor novidade. O próprio Jesus foi rejeitado na sua pregação. A verdade encarnada, proclamando a verdade que saía dos seus lábios, foi rejeitado. E deu graças a Deus por ter revelado a palavra aos pequeninos e ocultado aos sábios e entendidos. Não somos nós que vamos querer fazer diferente do que o Senhor Jesus fez. Então não desanime, ainda que haja dificuldades na sua caminhada como uma testemunha do Senhor. Quais são então no texto as atitudes dos ouvintes e dos pregadores do Evangelho? Por parte dos ouvintes, nós vimos aqui interesse, fé, mas nós vimos também rejeição. Isso vai continuar ocorrendo. Pessoas vão continuar interessadas, pessoas vão abraçar Cristo, pessoas vão rejeitar o Salvador. Em nosso país nós ainda não enfrentamos, perseguição, a não ser no campo das ideias. Nesse campo nós já enfrentamos, mas uma perseguição física ainda.
pode ser que isso não esteja muito longe. E nós precisamos continuar firmados, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas você vai enfrentar fofoca, maledicência, desconfiança a respeito da intenção de quem está pregando. Isso tudo continuará a existir. Por parte dos pregadores, você viu aqui discernimento, perseverança, alegria. Entenda que a palavra de Deus nos mostra, antes de tudo isso acontecer, que isso ocorreria. E se você guardar a palavra no coração, você conseguirá ler as circunstâncias por meio daquilo que Deus tem dito na Escritura. O Senhor Jesus tinha isso bem claro na sua mente, e é por isso que ele enfatizava que tinha vindo para fazer a vontade daquele que o havia enviado, ainda que fosse rejeitado, e no fim, morto, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos anunciar a outros esta salvação. Ele foi levado à terrível morte de cruz, certo de que estava consumando a obra que o Pai o havia confiado, e é por causa desta obra, que é anunciada na pregação, na proclamação do Evangelho, que os eleitos do Senhor crerão. Todos aqueles que foram destinados para a vida eterna virão à fé, e todos aqueles que não estão no número daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, irão rejeitar. Deixemos então com o Espírito Santo o trabalho de converter corações. Sejamos perseverantes e fiéis no testemunho do Evangelho, para a glória de Deus.